As 10 pragas do Egito ressoam como um testemunho inigualável da força divina, revelando a supremacia de Deus sobre reis, divindades e a própria tapeçaria da criação. Contudo, antes de testemunharmos esses atos divinos, é crucial compreender o clamor profundo que impulsionou o coração do Senhor a intervir em favor do seu povo. O Egito, adornado com sua opulência e magnificência, tornou-se o palco de um embate espiritual sem precedentes. O Deus de Israel confrontando as divindades veneradas por uma das civilizações mais formidáveis da história. A saga tem início com a opressão implacável. O povo de Israel, outrora acolhido no Egito durante a era de José, viu sua população florescer, despertando temor nas entranhas do faraó. Esse soberano, como narrado em Êxodo, capítulo 1, proclamou os israelitas como uma ameaça iminente devido à sua crescente força, temendo que pudessem se aliar aos inimigos em tempos de guerra. Para subjugá-los, o faraó impôs trabalhos forçados brutais, submetendo os hebreus a um jugo pesado, forçando-os a erguer cidades como Pitom e Ramessés. Paradoxalmente, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e fortaleciam. Em resposta, o faraó promulgou um dos éditos mais cruéis registrados na Bíblia, o infanticídio de todos os recém-nascidos do sexo masculino, destinados às águas do rio. Êxodo, capítulo 2, narra o crescente clamor do povo de Deus, enquanto seus filhos eram sacrificados e sua dignidade ultrajada. Apesar do aparente silêncio divino, Deus estava atento, como está escrito. Deus ouviu seu gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Foi nesse cenário de desespero que Moisés nasceu. Sua mãe, desafiando audaciosamente a ordem do faraó, ocultou por 3 meses preciosos. Quando a proteção se tornou insustentável, ela depositou o bebê em um cesto selado com betume, abandonando-o nas águas do Nilo, o mesmo rio que deveria ser sua sentença de morte. No entanto, a providência divina transformou o rio em um canal de salvação. A filha do faraó encontrou Moisés, movida por profunda compaixão, decidiu criá-lo como seu próprio filho. Moisés cresceu nos suntuosos palácios do faraó, desfrutando de privilégios incalculáveis, mas jamais esqueceu seu povo. 40 anos depois, Moisés, agora um adulto, enfrentou uma crise moral ao defender um hebreu de um egípcio, culminando na morte deste último. Temendo as consequências, fugiu para Midian, onde passou mais 40 anos como pastor de ovelhas, vivendo no anonimato e sendo moldado por Deus para uma missão ainda maior. Esse período no deserto não foi um interregno de esquecimento, mas sim de preparação intensa. Deus estava forjando nele a liderança e a fé necessárias para a tarefa monumental de libertar Israel. O chamado de Moisés ressoou de forma sobrenatural e inesquecível. Em Êxodo, capítulo 3, enquanto pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, Moisés testemunhou uma sarça ardente que não se consumia. Ao se aproximar, ouviu a voz de Deus, que proclamou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Tremendo, Moisés escondeu o rosto, consciente de sua presença diante do Senhor. Deus revelou seu plano. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as suas dores. Desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Deus escolheu Moisés para liderar a libertação de Israel, uma tarefa que Moisés inicialmente hesitou em aceitar, alegando falta de eloquência e temendo que tanto os israelitas quanto o faraó não acreditassem nele. Deus, em sua infinita paciência, concedeu a Moisés sinais poderosos para corroborar sua autoridade, a transformação da vara em serpente e a cura de sua mão leprosa. Mesmo assim, Moisés relutava. Então, Deus enviou Arão, seu irmão, como porta-voz. Êxodo, capítulo 4, registra as palavras de encorajamento de Deus. Vai agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Com essa garantia, Moisés retornou ao Egito para confrontar o faraó. O confronto que se seguiu não foi meramente um embate entre 2 homens ou nações,
mas sim entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Êxodo, capítulo 12, declara explicitamente: contra todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. As 10 pragas não foram meros desastres naturais. Foram demonstrações inequívocas da soberania de Deus sobre cada aspecto da vida egípcia, desde as águas do Nilo até a luz do sol. Moisés e Arão se apresentaram ao faraó com uma mensagem clara e poderosa. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo. Essa declaração desafiava diretamente a autoridade do faraó, considerado uma divindade viva. A resposta inicial do faraó foi de escárnio e desafio. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Assim, o palco estava montado para que Deus demonstrasse seu poder de forma inegável. O clamor de Israel, que por tanto tempo pareceu ignorado, estava prestes a ser respondido com a força de 10 pragas que abalariam o Egito. Cada praga atingiria uma área estratégica da vida e da crença egípcia, revelando que não há Deus como o Senhor. O que começou como um embate entre Moisés e o faraó logo se tornaria um testemunho para todo o mundo da soberania e glória do Deus de Israel. O confronto inicial e os sinais divinos entre Moisés e o faraó marcaram o início de uma série de eventos que não apenas alterariam o curso da história de Israel, mas também a percepção mundial sobre o poder de Deus. Esse encontro não foi meramente político, foi um embate espiritual entre a autoridade divina e a teimosia humana. Para compreender o impacto desse primeiro confronto, é necessário explorar tanto o contexto cultural do Egito quanto o simbolismo presente em cada ato divino. O faraó, reverenciado como um Deus vivo por seu povo, governava com autoridade absoluta. Ele não reconhecia o Deus de Israel e via os hebreus como uma ameaça à estabilidade de seu império. O faraó foi um misto de arrogância e ignorância. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Essa resposta encapsula a visão do faraó sobre o Deus de Israel como irrelevante diante de seu próprio poder e dos deuses egípcios. Em vez de obedecer, o faraó intensificou o sofrimento do povo hebreu. Ele ordenou que os israelitas continuassem a fabricar tijolos, mas sem fornecer a palha necessária, forçando-os a buscá-la sozinhos. Esse aumento na opressão pareceu um revés para Moisés e Arão, e até mesmo o povo começou a questionar se Deus realmente os libertaria. No entanto, esse endurecimento fazia parte do plano divino. Deus permitiu que o faraó resistisse para que sua glória fosse revelada de forma ainda mais grandiosa. Em Êxodo, capítulo 7, Deus instruiu Moisés e Arão a se apresentarem novamente ao faraó, desta vez com um sinal de sua autoridade. Moisés ordenou que Arão lançasse sua vara ao chão diante do faraó, e ela se transformou em uma serpente. A serpente era um símbolo de poder no Egito, frequentemente associada à coroa do faraó, conhecida como Uraeus. Ao transformar a vara em serpente, Deus estava demonstrando que seu poder superava até mesmo os símbolos mais sagrados do Egito. Os magos do faraó, utilizando encantamentos, conseguiram replicar o sinal, transformando também suas varas em serpentes. Isso criou a ilusão de que o poder de Deus poderia ser igualado. Mas o que aconteceu a seguir dissipou qualquer dúvida. A serpente de Arão devorou as serpentes dos magos. Esse ato não foi apenas uma demonstração de força, mas uma afirmação teológica. Os deuses do Egito eram impotentes diante do Deus de Israel. A serpente de Arão devorando as outras simbolizava a supremacia do Deus verdadeiro sobre as forças de idolatria e magia. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. Ele rejeitou o pedido de Moisés, mesmo diante de um sinal tão evidente. Esse endurecimento, registrado em Êxodo, capítulo 7, não foi apenas um reflexo de sua teimosia, mas também parte do plano divino. Deus havia dito a Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. O endurecimento do coração do Faraó servia a um propósito maior: revelar ao Egito e ao mundo que não há outro Deus além do Senhor. Este primeiro confronto também serviu para preparar Moisés e Arão para os desafios futuros.
A resistência do faraó poderia ter desanimado os líderes, mas Deus os fortaleceu com sua promessa. Ele revelou que as pragas não seriam apenas atos de julgamento, mas também demonstrações de sua soberania. Cada praga seria direcionada contra um aspecto específico da idolatria egípcia, desmantelando a confiança do povo em seus deuses e na autoridade do faraó. Enquanto isso, o faraó permanecia confiante em seu poder e nos deuses do Egito. Ele não reconhecia que este embate não era contra Moisés ou Arão, mas contra o próprio Deus de Israel. O palco estava montado para o próximo ato do plano divino, a transformação do rio Nilo, a fonte de vida do Egito, em sangue. Este seria o primeiro golpe direto contra o orgulho do Egito e seus deuses, iniciando uma sequência de pragas que abalariam os fundamentos da sociedade egípcia. O milagre de julgamento foi mais do que uma transformação física, foi um ato espiritual carregado de significado, desafiando diretamente o orgulho e a idolatria de uma das maiores civilizações da história antiga. O impacto dessa praga ecoaria como uma advertência sobre o poder do Senhor, lembrando ao mundo que Deus não é apenas um criador, mas o juiz soberano de todas as coisas. Antes do início dessa praga, Deus instruiu Moisés e Arão a encontrar o faraó em um momento estratégico. Conforme registrado em Êxodo, capítulo 7, Deus disse a Moisés: "Vá ao faraó pela manhã, quando eu estiver indo às águas, e diga-lhe: assim diz o Senhor, com esta vara que está na minha mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue." Este encontro matinal não era por acaso. Ele destacava a relação simbólica do faraó com o Nilo. O rio não era apenas uma fonte de vida física para o Egito, mas também um elemento profundamente integrado à espiritualidade egípcia, associado ao deus Api, o deus da fertilidade e das cheias. Ao confrontar o faraó junto às margens do Nilo, Moisés e Arão estavam desafiando não apenas um homem, mas todo o sistema de crenças que sustentava o poder egípcio. Com a vara erguida sobre as águas, Arão tocou o rio, e ele se transformou instantaneamente em sangue. O impacto foi devastador. De imediato, os peixes morreram, o cheiro tornou-se insuportável, e os egípcios não puderam mais beber da água que tanto reverenciavam. Não apenas o Nilo, mas também todos os canais, poços até reservatórios dentro das casas foram atingidos. Essa transformação não era apenas um sinal de poder, mas uma mensagem direta à sociedade egípcia. O rio que sustentava a agricultura, o transporte e a vida cotidiana tornará-se um agente de morte. Os egípcios cavavam freneticamente ao redor do rio em busca de água limpa, mas nada conseguia escapar da devastação. Êxodo, capítulo 7, relata que a praga durou 7 dias, um período em que o Egito foi forçado a reconhecer a fragilidade de sua dependência tanto no rio quanto em seus deuses. Enquanto isso, o faraó buscou uma forma de minimizar o impacto desse julgamento. Ele chamou seus magos que, com suas práticas ocultas, replicaram o fenômeno em menor escala. No entanto, sua imitação apenas reforçava o domínio do Senhor. Eles podiam transformar um pouco de água em algo semelhante a sangue, mas eram incapazes de reverter o que Deus havia feito. A incapacidade dos magos de restaurar as águas mostrou claramente a limitação de seu poder diante do Deus de Israel. O endurecimento do coração do faraó é um dos aspectos mais intrigantes desse evento. Mesmo diante de tamanha demonstração de poder, ele se recusou a libertar o povo de Israel. Esse endurecimento, como mencionado em Êxodo, capítulo 7, fazia parte do plano divino para multiplicar os sinais e maravilhas no Egito. Deus não apenas estava libertando seu povo, ele estava mostrando ao mundo que nenhum Deus, rei ou sistema humano pode resistir à sua vontade. Essa praga também tinha um significado especial para os israelitas. Para aqueles que viviam sob o peso da escravidão, a transformação do Nilo foi um sinal claro de que Deus havia ouvido seu clamor. O Senhor não era indiferente ao seu sofrimento. Pelo contrário, ele estava agindo com precisão para julgar seus opressores e demonstrar que sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó permanecia intacta. O Nilo, outrora símbolo de fertilidade e bênção para o Egito, agora era uma lembrança sombria da vulnerabilidade de seus deuses. O deus Api, que supostamente controlava as cheias e a fertilidade das águas, foi exposto como impotente diante do Senhor. Este julgamento inicial preparava o caminho para os golpes subsequentes,
cada um direcionado contra um aspecto diferente da vida egípcia e de sua idolatria. Os egípcios começaram a perceber que estavam enfrentando algo além de seu controle ou entendimento. Esse primeiro julgamento não apenas abalou a estrutura física do Egito, mas também iniciou uma desestruturação espiritual, forçando o povo a questionar sua fé nas divindades que acreditavam protegê-los. Após 7 dias de devastação, o Nilo foi restaurado, mas o coração do faraó permaneceu endurecido. Sua resistência era um reflexo de orgulho e ignorância espiritual, características que levariam ao aumento das pragas e ao julgamento mais severo de Deus. Esse endurecimento, entretanto, não foi obstáculo para o plano divino. Pelo contrário, ele servia para magnificar o poder de Deus e garantir que sua glória fosse conhecida em toda a terra. A invasão de Rãs não foi apenas um incômodo, mas um golpe direto à religião egípcia. Eke, a deusa com cabeça de rã, era a divindade da fertilidade e do nascimento, e essa praga ridicularizou, mostrando a impotência dos deuses egípcios. Os magos do faraó, em uma tentativa desesperada de mostrar algum poder, conseguiram replicar a praga, mas isso apenas agravou a situação. O faraó, então, chamou Moisés e Arão, admitindo sua derrota e pedindo que orassem a Deus para remover as rãs. Moisés orou, e as rãs morreram, mas o faraó voltou atrás em sua promessa e se recusou a deixar o povo ir. A terceira praga, que transformou o pó da terra em piolhos, atingiu os egípcios de maneira ainda mais pessoal. Os piolhos infestaram pessoas e animais, tornando a vida insuportável. Desta vez, os magos do faraó não conseguiram replicar a praga e admitiram que este é o dedo de Deus. No entanto, mesmo com essa confissão, o coração do faraó permaneceu endurecido. A quarta praga trouxe enxames de moscas que invadiram as casas dos egípcios, mas não afetaram a terra de Gósen, onde os israelitas viviam. Essa distinção clara entre os dois povos mostrou o favor de Deus para com Israel e o julgamento sobre o Egito. O faraó ofereceu a Moisés que os israelitas oferecessem sacrifícios a Deus no Egito, mas Moisés insistiu que eles precisavam ir ao deserto para evitar ofender os egípcios com seus sacrifícios. O faraó concordou, mas novamente voltou atrás em sua promessa quando as moscas foram removidas. Essas 3 pragas adicionais aumentaram a pressão sobre o Egito. Cada praga era um ataque direto aos deuses egípcios, uma demonstração do poder de Deus. O faraó, no entanto, permaneceu teimoso, levando a consequências ainda mais devastadoras. A peste nos animais, a praga das úlceras e a tempestade de granizo, o golpe contra a economia e a natureza. As pragas que se seguiram não apenas trouxeram desconforto físico, mas também atingiram a economia e a relação dos egípcios com a natureza. A quinta praga, uma peste que matou o gado dos egípcios, devastou sua economia agrária. A sexta praga, uma erupção de úlceras dolorosas sobre pessoas e animais, causou sofrimento físico intenso e tornou impossível para os magos ficarem na presença de Moisés. A sétima praga, uma tempestade de granizo com fogo, destruiu plantações, matou pessoas e animais que estavam ao ar livre. A peste nos animais, conforme descrito em Êxodo 9, matou cavalos, jumentos, camelôs, bois e ovelhas, representando uma perda econômica catastrófica para o Egito. O gado era essencial para a agricultura e o transporte, e sua morte deixou o Egito vulnerável e faminto. Essas 3 pragas mostraram que o poder de Deus não se limitava apenas a causar desconforto, mas também a controlar a natureza e a economia. O Egito dependia de seu gado e de suas plantações, e a destruição desses recursos teve um impacto devastador. O faraó, no entanto, permaneceu teimoso, preparando o caminho para as pragas finais e mais terríveis. A praga dos gafanhotos, golpe devastador para a economia egípcia. Os gafanhotos consumiram todas as plantações e árvores que haviam sobrevivido à tempestade de granizo, deixando o Egito sem comida e à beira da fome. O faraó, em um momento de desespero, chamou Moisés e Arão e confessou seu pecado, pedindo-lhes que orassem a Deus para remover os gafanhotos. Deus enviou um vento forte que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho, mas o faraó mais uma vez endureceu seu coração e não deixou o povo ir. A praga das trevas
descrita em Êxodo 10, 20-29, trouxe escuridão total sobre o Egito por 3 dias. A escuridão era tão densa que as pessoas não conseguiam ver umas às outras e não podiam sair de suas casas. Apenas na terra de Gósen havia luz. Essa praga não apenas causou medo e desconforto, mas também desafiou o Deus Sol egípcio, Ra, mostrando sua impotência diante do Deus de Israel. O faraó, então, ofereceu a Moisés que os israelitas ficassem no Egito, mas Moisés insistiu que eles precisavam levar seu gado para oferecer sacrifícios a Deus. O faraó, furioso, ameaçou Moisés e proibiu de vê-lo novamente. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi o clímax do julgamento de Deus sobre o Egito. Deus instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro e a colocarem o sangue sobre as portas de suas casas. Quando o anjo da morte passasse pela terra, ele veria o sangue e passaria por cima daquelas casas, poupando os primogênitos israelitas. No entanto, em todas as casas egípcias onde não havia sangue, o primogênito morreu, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro. Êxodo 12 descreve o luto e o desespero que se seguiram. O faraó, finalmente derrotado, chamou Moisés e Arão durante a noite e disse: Levantem-se, saiam do meio do meu povo, tanto vocês como os filhos de Israel. Vão, sirvam ao Senhor, como vocês têm dito. Levem também os seus rebanhos e o seu gado, como vocês têm pedido, e abençoem-me também. Com a morte dos primogênitos, o Egito foi finalmente forçado a reconhecer o poder de Deus a libertar os israelitas. As 10 pragas foram um testemunho do poder, da justiça e da misericórdia de Deus. Elas mostraram que Deus ouve o clamor de seu povo e que Ele é capaz de libertá-los da opressão. A libertação de Israel do Egito é um evento fundamental na história bíblica, lembrando a todos que Deus é fiel às suas promessas e que Ele sempre cumpre seus propósitos. Gostou da história? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.